Era uma vez. Todas as histórias começam com era uma vez. Era uma vez um país que sonhava com a liberdade. Era uma vez um povo cansado das amarras que o prendiam e não deixavam voar. Uma nação que queria falar, gritar, sorrir, discutir, pensar em liberdade. E conseguiu. Lutou e conseguiu. Mas a nação valente e imortal queria mais. Queria lutar por direitos nunca antes alcançados. Sobretudo para os trabalhadores. Sim, os que, em vez de trabalhar para viver, viviam para trabalhar. Sem direitos, sem opinião, sem defesa, sem quem lhes desse a voz que precisavam e perseguiam. Em 1977 é reconhecida a pluralidade sindical. O primeiro passo, a luz ao fundo do túnel que faz emergir os sindicalistas da Carta Aberta, movimento que defendia acerrimamente a liberdade sindical. Era o primeiro grito de revolta, mas era necessário mais. Era preciso dar um passo em frente e valeu a pena esperar. 28 de outubro de 1978 é um dia marcante, mágico, único, inesquecível. Na sala do Cinema Lumiar, em Lisboa, escrevia-se um argumento que ficaria gravado na história a letras douradas. 47 sindicatos, 8 dos quais com estatuto de observador, aprovaram a Declaração de Princípios e Estatutos da União Geral dos Trabalhadores. Sim, nascia a UGT. Gente com força, unida, lutadora e muito trabalhadora, que nasce para aprofundar a democracia. Estava lançada a união de todos os trabalhadores, celebrada e ratificada em janeiro de 1979, com o simbólico e refrescante primeiro congresso da UGT. De muitas ideias e metas definidas, há uma que resume bem o fio condutor da central: autonomia e independência em relação ao Estado, patronato, confissões religiosas e partidos políticos. Foi assim em 1979, é assim hoje, será assim sempre. Torres Couto foi eleito o primeiro secretário-geral num congresso que contou com a participação de figuras ilustres, entre as quais o fundador do Partido Socialista, Mário Soares. Os congressistas têm defendido as suas posições e posso dizer que tudo tem corrido dentro da ordem democrática, com vivacidade, mas com democracia e num quadro de consenso que nos garante que a UGT será verdadeiramente a estrutura da consagração da unidade democrática em Portugal para todos os trabalhadores. E no mandato de Torres Couto presidiram a UGT Miguel Pacheco e João Pereira Lopes. Trabalhadores unidos, orgulhosos e confiantes de que a partir daqui a sua voz será finalmente ouvida, de tal forma que eles próprios se fizeram ouvir no primeiro de maio da UGT, realizado no Alvito, em Lisboa. Da velhinha mas saudosa sede na Rua dos Douradores, sim, a nostalgia também faz parte desta história que o tempo jamais apagará. Vejam bem como era há quase 40 anos. Mas o caminho, já dizia o poeta, faz-se caminhando, e de congresso em congresso, a UGT foi lançando coordenadas para os diversos governos para que encontrassem no mapa o caminho certo para o sucesso de Portugal, sempre procurando acordos que melhorassem as condições dos trabalhadores. Afinal, são eles o motor do país. E quando foi de todo impossível garantir essas condições, fomos à luta, na rua, para ouvir a nossa voz, a voz dos trabalhadores. Foi assim em 1988, na primeira greve conjunta das duas centrais sindicais. Sim, já lá vão praticamente 30 anos. Uma greve geral com ecos em todo o país. E foi assim de novo em 2013, com uma greve geral contra a dura e colossal austeridade que se abateu sobre Portugal. Mas esta é uma central responsável. Não critica por criticar, não critica sem apresentar soluções. Não critica e vira as costas. Procura acordos. Acordos responsáveis sempre com uma premissa: a defesa intransigente dos trabalhadores portugueses. Foi assim, por exemplo, em 1992, com o acordo para o aumento dos salários.
E foi já na segunda casa da UGT, na mítica Rua Buenos Aires, que a central conheceu o seu segundo secretário-geral, João Proença, que em 1995 toma conta dos destinos da UGT e durante os 13 anos de liderança teve a seu lado os presidentes Manuel António dos Santos, Maria Manuela Teixeira, João Dias da Silva e João de Deus Gomes Pires. Mantém a filosofia da democratização sindical, da luta por melhores condições de trabalho, sempre em nome dos portugueses. Todos juntos queremos construir algo diferente. Todos juntos queremos efetivamente lutar para que os trabalhadores portugueses tenham melhores salários, tenham mais emprego, tenham melhores condições de vida. Sem renegar a história e sempre na procura de acordos profícuos que melhorassem a vida de um povo e ia sentindo as dores de crescimento de um país cada vez mais marcado por uma crise económica e financeira. Pelo meio, deixámos a Buenos Aires. Viajámos para H. Coutinho, mas o espírito de luta e reivindicação, esse, jamais seria apagado e nenhuma crise o iria mudar. Em 2013, nova mudança, agora na liderança da UGT. Era um ano em que a crise tinha agudizado um vulcão em plena erupção. Surge Carlos Silva, que aceita a missão de contrariar uma crise austera e dar mais uma vez a mão aos trabalhadores na luta por melhores condições de vida. Nesse mesmo ano, Lucinda Damaso é eleita presidente da Central. Estamos num mundo de incertezas, bem sabemos, de grande inquietude, mas temos um ADN bem vincado. Vamos à luta com todas as nossas forças. E as crises são apenas momentos para criar novas oportunidades, novas condições. Se bem se lembram, foi assim em 1978. Nessa altura era mais fácil optar pelo silêncio e seguir o caminho tranquilamente. Mas demos um murro na mesa e formámos esta mesma central, a UGT. E é disso que nos orgulhamos. E é esse orgulho que sentimos sempre que estamos perto dos trabalhadores. Na rua, nas fábricas, nas escolas, de norte a sul, de este a oeste, sempre ao lado e na defesa intransigente dos trabalhadores. Ouvindo as suas preocupações, deixando conselhos, deixando a certeza de que é por eles que a UGT nasceu. É por eles que a UGT continua a fazer sentido em Portugal. E neste crescimento acentuado, com duras batalhas pelo meio, com horas a fio de discussão, de trabalho e de muita luta, chegamos ao dia de hoje. Sim, 10 de outubro de 2016. Praticamente 40 anos depois do nosso nascimento, estamos aqui, na nossa nova casa. E aqui não há meio termo ou meias palavras. Sim, estamos orgulhosos da nossa conquista. Temos finalmente uma sede própria, negociada com a banca e sufragada em Secretariado Nacional. Esta que vem aqui, é a casa de todos os sindicatos. Este é um momento histórico que orgulha todos os sindicalistas e que reforça a posição do universo UGT. Esta é também uma afirmação de força, renovação e de aposta no futuro. Esta é a afirmação de um parceiro de confiança que não renega as origens e que continua a trilhar o seu caminho, olhando para a frente e combatendo este mundo de incertezas, lutando por melhores acordos, pela melhoria do salário mínimo nacional, pela contratação coletiva. Esta é a UGT, a central que está ao serviço dos trabalhadores. Foi, é e será sempre assim. Que podemos desejar mais do que uma sede que alberga a UGT, o Cefosap, a UGC, o MODERP e ainda as Comissões de Juventude e de Mulheres. E tal como muitas figuras ilustres estiveram com a UGT a testemunhar a nossa vivência ao longo destes 38 anos de história, também hoje é testemunha ilustre Sua Excelência, o Presidente da República, Professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa. Vieira da Silva, Ministro do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social, e também Fernando Medina, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, entre muitos outros convidados. Da Carta Aberta ao Cinema Lumiar, do 1º de maio no Alvito à primeira greve geral, do primeiro acordo de concertação social à garantia do aumento do salário mínimo, da Rua dos Douradores à Buenos Aires, passando pela H. Coutinho e agora à Meixoeira. Esta é a UGT, uma UGT viva, com força e cada vez mais unida. São praticamente 40 anos de luta, de força, de entrega, de trabalho, de muito trabalho, de unidade. É isso mesmo, de unidade. A unidade de todos os trabalhadores. Sejam bem-vindos à nossa casa, à vossa casa, à casa da UGT. UGT ao serviço das trabalhadoras e dos trabalhadores portugueses. UGT,
ao serviço de Portugal.